na ordem do dia estão as dificuldades das instituições de solidariedade social em conseguirem vagas para acolherem idosos em Portugal. Os dados de um questionário feito aos lares revelam que cerca de 70% não têm lugar disponível, enquanto outros 22% dizem ter uma ocupação entre os 91% e os 99%. Estes números acentuam as dificuldades das famílias que se confrontam com listas de espera muito longas, na maior parte dos casos superiores a 6 meses, o que se traduz numa verdadeira dor de cabeça para os familiares ou mesmo para os idosos em que a retaguarda não existe. Este é um assunto sensível e que mexe com a vida dos portugueses e por isso trazemos-lo a debate e análise nesta edição, para a qual convidamos João Ferreira de Almeida, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, que nos acompanha em direto através de videochamada, e também João Belchior, Diretor do Departamento de Intervenção Social da Misericórdia do Porto e que está connosco em estúdio. E de facto, posso começar por si, João Belchior, já lá vamos também ouvir a opinião e aquilo que nos tem a dizer o João Ferreira de Almeida, mas João Belchior, olhando para a realidade que conhece e estará naturalmente muito centrada naquilo que é a atividade social e de solidariedade social da Misericórdia do Porto e um pouco dessa atividade na nossa região norte e em particular na cidade do Porto, mas de facto estamos aqui a falar de um problema que se vem arrastando e que não tem sido possível resolver. Porquê é que não tem sido possível? Estamos a falar naturalmente de uma rede que existe de retaguarda, digamos assim, muito na base do setor social e privado, não é? Porque o público é residual. Porquê é que não tem sido possível aumentar este número de vagas para corresponder àquilo que são as necessidades do nosso país? Essa é uma excelente questão. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta discussão. Eu cumprimentá-la a si e ao convidado em linha. Nós estamos aqui a falar de uma questão que é um bocadinho mais estrutural do que apenas o número de vagas. Quando falamos da realidade dos idosos em Portugal e do apoio a idosos em Portugal, temos a tendência de olhar para os números de vagas e para os preços praticados. Mas, na realidade, estamos aqui a falar de um problema que é estrutural. Estamos aqui a falar do próprio modelo. E permita-me só dar aqui uma palavra de contextualização. As ERPs, as estruturas residenciais para pessoas idosas, são uma resposta que foi desenhada para uma realidade que já não existe hoje. Foi desenhada para idosos mais autónomos, mais independentes, muito focado nas necessidades, sobretudo sociais, e não é isso que acontece neste momento. Os idosos que nos chegam hoje são idosos já com situações de grande dependência, entram cada vez mais tarde, muitas vezes já em fim de vida. Hoje em dia, as estruturas residenciais para pessoas idosas são verdadeiras unidades de cuidados continuados ou de cuidados paliativos, mas sem estarem organizadas e sem estarem financiadas para este nível de complexidade. Isto é um vértice do problema. A questão do número, porque é que não conseguimos mais? Porque, na realidade, nós olhamos para esta realidade da intervenção com pessoas idosas de uma forma dicotómica. Ou está em casa, ou está institucionalizado. Há todo o resto de respostas que é necessário trabalhar e é necessário desenvolver. Portanto, o problema não passa só por vagas em contexto de lar de idosos, passa por olharmos para o sistema e criarmos aqui respostas complementares. Mas, por exemplo, uma rede pública pensada, planeada, poderia ajudar nesta área a colmatar estas deficiências que existem e que naturalmente o social e o privado, ou a que o social e o privado não conseguem muitas vezes corresponder? Eu não sei se passa só pela questão de ser público ou privado, e neste caso o privado numa vertente completamente privada ou na vertente social. Eu penso que as IPSS estão perfeitamente disponíveis para resolver ou para ajudar a resolver este problema. Estamos a falar aqui de questões de financiamento e temos que ser sérios relativamente a esta matéria. Atendendo a que o modelo deixou de responder às necessidades de quem nos procura, portanto, é um modelo cada vez mais exigente do ponto de vista clínico, do ponto de vista social, do ponto de vista da intervenção técnica, mas continua a ser financiado como se de um problema apenas, diria, organizacional e habitacional se tratasse. Portanto, há que olhar para estas questões e olhar para o impacto que isto tem na sociedade e no sistema. E deixe-me só dizer o seguinte, porque neste momento
esta falência do sistema atual está a trazer um conjunto de complicações. Uma delas ao nível da saúde. Temos a questão das vagas sociais, ou das altas clínicas e não das altas sociais, para os quais é preciso dar aqui uma resposta. E o que nós sabemos é que um idoso num hospital, para além dos problemas clínicos e de saúde a qual está, obviamente, naturalmente mais sujeito, fica muito mais caro ao Estado do que numa estrutura residencial. Portanto, eu acho que não é só um problema de alocação, não é só um problema de dinheiro, é um problema de alocação dessa mesma verba. E, portanto, o Estado tem que ter aqui um papel mais proativo. E, se me permite, só uma nota final, porque isto está tudo interligado, só para termos aqui uma noção do que é que estamos a falar quando falamos de um idoso acolhido em lar residencial. Uma chamada ZERPIs. Exatamente, uma estrutura residencial para pessoas idosas. O valor de referência que estamos aqui a falar é 1.629 euros por mês, que pode ser acrescido, majorado de 15%. Ou seja, o valor que uma instituição pode receber por utente é de 1.873 euros. O interessante aqui é perceber que deste valor o Estado apenas financia 666 euros. O resto é financiado pelo residente, pelas famílias e pela própria instituição. Os custos que também estão a aumentar, iremos também falar deles mais à frente. Eu gostaria só de chamar aqui à nossa conversa também o João Ferreira de Almeida, que nos acompanha através de videochamada, como também já o disse no início. E João Ferreira de Almeida, para lhe perguntar, em primeiro lugar, acompanha esta situação e esta área, o setor social e privado e da solidariedade social há muitos anos. Aquilo que lhe pergunto é se de facto tem sido feita alguma coisa para resolver estes problemas estruturais, que não são de agora estão-se a agravar, da falta de vagas em lares, ou se de facto o nosso país tem deixado andar esta questão. Boa tarde, queria começar por cumprimentar o meu colega de painel e cumprimentá-lo pela sua intervenção inicial, porque finalmente tenho alguém que me acompanhe a dizer que o desenho atual do sistema e o modelo atual foi desenhado em tempos para uma outra realidade e que, como disse o meu colega, a realidade hoje é bastante diferente. Ando a refilar com isto, passo a expressão, há uma década, mas toda a gente faz de contas que não ouve ou não quer ouvir, o que se calhar ainda é pior. E basicamente porque isso custa muito dinheiro. Agora, que há necessidade de reformular profundamente todo o sistema de apoio aos idosos, não tenho a menor dúvida. Depois, uma observação sua de que o setor privado e empresarial não tem tanta capacidade para responder às necessidades, quero contestar isso veementemente, porque o sistema empresarial tem todas as condições para comparticipar na solução do problema, embora a envolvente que nós temos, nós empresários, a envolvente que nós temos não seja muito animadora. Porque o meu colega falou nas comparticipações do Estado sobre a mensalidade dos idosos, e é uma coisa que eu ando também a protestar há décadas, porque essa realidade é só para os lares das instituições sociais. Os idosos que estão em lares empresariais, privados, com fins lucrativos, e só porque estão num lar privado e com fins lucrativos, só por esse fator, não têm direito à mesma comparticipação que os outros idosos que estão nas instituições sociais têm. Como devem ter. Os outros é que também têm o mesmo direito a ter. E é-lhes recusado esse direito. Estamos a falar de negar direitos de cidadania a uma população particularmente vulnerável, mas como também já disse antes, ninguém quer ouvir ou faz de contas que não ouve.
Mas, João Ferreira de Almeida, a verdade é que, segundo os dados deste estudo da Via Plataforma Sénior, era a isso que me referia quando dizia... Eu já o deixo concluir, mas deixe-me só fazer esta questão. Referindo-me aos dados que conhecemos deste estudo da plataforma Via Sénior, a verdade é que os lares, e neste caso as ERPs inquiridas, chegou-se à conclusão, através dessas respostas, que 70% dos lares privados não têm neste momento vagas, portanto não conseguem dar uma resposta, têm capacidade limitada. Era a isso que me referia. Completamente esse número. Mas é um número factual deste estudo. Não sei se é factual. É factual na notícia. Não sei se é factual na realidade. Não, é o estudo da plataforma Via Sénior. Isto é um estudo que foi divulgado. Eu sei que sim, mas estudos há para todos os gostos e objetivos a atingir com os estudos. Do conhecimento que nós temos, a nível dos lares empresariais privados, está muito longe de termos esse número. Consegue-nos adiantar qual é que é o número? A larga maioria dos lares privados e empresariais estão com as lotações completas e sem vagas. Portanto, um número ainda superior, é isso que me está a dizer, mais de 70%? Sim, largamente. Pois, era a isso que me referia quando dizia no início da nossa conversa, era a isso que me referia quando dizia no início... Sim, era só isso que eu queria esclarecer, era a isso que me referia quando dizia no início da nossa conversa que a capacidade era limitada, era apenas a esses dados. Pois, mas como lhe digo, das notícias que temos, a larga maioria dos lares não têm vagas. Não são os números que vêm na notícia. E repare uma coisa, há grandes contradições entre o que aparece nas notícias na comunicação social e os dados que são referidos no estudo que eu tive o cuidado de consultar o estudo. Não é notícia, é o estudo. As notícias aparecem com mensalidades médias de 1.900 euros em números garrafais, quando o estudo refere que a média varia entre 1.300 e qualquer coisa e 1.500 e poucos euros. Há uma diferença aqui grande entre os valores que são referidos na notícia e os valores que são referidos no estudo. De maneira que é preciso um bocadinho mais de cuidado a analisar estas coisas. Muito bem, concluída esta primeira intervenção do João Ferreira de Almeida, voltamos aqui a estúdio também para voltar a falar com o João Belchior. Voltaremos ainda mais à frente ao João Ferreira de Almeida. De facto, estamos aqui a falar de uma questão estrutural, como muitas no nosso país. Por exemplo, programas como o PRR poderiam ter sido aproveitados de forma diferente para uma intervenção nesta área social? Claramente. Permita-me, antes de mais, dizer que fico extremamente satisfeito por ter um parceiro de resmunguice relativamente a estas matérias, que eu acho que quanto mais resmungarmos construtivamente, melhor. Sim, mas quem diz o PRR diz outros. A minha questão, o meu foco de reflexão é um bocadinho, a priori, não tem tanto a ver com o mecanismo de financiamento, que é fundamental, mas tem a ver com exatamente o que é que nós queremos implementar. Deixe-me dar-lhe um exemplo que está aqui em cima da mesa neste momento, que é uma resposta fundamental, que são os SAD, os Serviços de Apoio Domiciliário, que visam atrasar o mais possível ou visam que a pessoa permaneça o mais possível no seu contexto habitacional. Neste momento, o modelo dos serviços de apoio domiciliário presta serviços. Nós temos que prestar cuidados e temos que vender tempo efetivo de prestação de cuidados com o idoso em casa. O Estado lançou cinco projetos piloto para o serviço SAD Mais Saúde, que é fundamental para que se articule a vertente social com a vertente da saúde. Contudo, o modo como é feito, o modo como estes projetos surgem um bocadinho desgarrados e muito longe da realidade. Aquilo que está previsto neste projeto piloto do SAD Mais Saúde são, se a memória não me traiçoa, 27 horas de cuidados diretos por semana a cada idoso, para um total de 30 idosos. Portanto, dá cerca de 3.000 e qualquer coisa horas, 3.300 horas por mês de prestação de cuidados diretos. Para tal, temos uma equipa de 12 cuidadores
a trabalhar em 37 horas por semana, que dá cerca de 1.500 horas de prestação de cuidados. Como é que lançamos um projeto piloto numa área tão sensível, com déficits tão crassos nestas matérias? Portanto, há aqui uma dissociação enorme. Mas o que é que falta? É ouvir as instituições? Eu acho que falta ir ao terreno e perceber-se exatamente o que é que as instituições têm vindo a resmungar, como o colega estava a dizer, a exigir no dia-a-dia, porque efetivamente não precisamos de inventar a roda. Isto está tudo mais do que diagnosticado, está tudo mais do que definido o que é necessário fazer no âmbito da promoção do investimento ativo. Portanto, é implementá-lo. E é implementá-lo não por uma iniciativa de ideologia política, mas com uma iniciativa científica devidamente validada. Há pouco já nos falava aqui do perfil dos idosos que hoje são acolhidos nestas estruturas residenciais. Naturalmente terá aqui uma visão muito maior daquilo que é o meio urbano, no caso o Porto. Estes idosos que hoje chegam que tipo de descrição é que nos consegue fazer? Que tipo de pessoas são estas? Há pouco dizia-me que chegam mais tarde. Porquê? Muito Porque há mais uma tarde. retaguarda familiar que os consegue acompanhar até mais tarde? Nem sempre, mas as ERPs são entendidas como uma estrutura de fim de linha. E, portanto, efetivamente, do modo como este modelo está desenhado, e os estudos indicam isto, que a entrada numa estrutura residencial para pessoas idosas agudiza aqui um conjunto de perdas, nomeadamente ao nível acelera demências, por exemplo. Há aqui um esgotar de respostas prévias antes de uma entrada em ERP. E, portanto, quem temos são idosos com uma média de 85 anos à entrada, idosos com multiproblemáticos do ponto de vista da saúde, concretamente ao nível das demências, muitas vezes sem Isso obriga também a cuidados familiar. extraordinários, não é? Que há uns anos não existiam nos lares. Obviamente. E é tal questão de o modelo não estar preparado a nível destas exigências clínicas de saúde e de acompanhamento técnico que não está previsto no modelo e que é fundamental neste momento para o presente e muito menos então para o futuro, que a realidade será claramente mais exigente. Há pouco João Ferreira de Almeida, quando estava aqui o número de vagas, portanto, dizia que ainda é maior, portanto, há mais lares do que os 70% que este estudo nos indicava sem vagas neste momento, referindo-se aqui aos lares privados. Olhando para aquilo que é o custo, e há pouco já o João também abordava aquilo que era a comparticipação do Estado, há ou não aqui uma dificuldade das famílias em conseguirem hoje em dia suportar estes valores? Terrível. Há uma dificuldade enorme, porque, como viu, o ónus da comparticipação deste valor de referência, destes 1.873 euros, estando o Estado a financiar 666, cabe ao residente e às famílias. E repare, deixe-me só dar aqui uma nota que há bocado não dei. Este valor é claramente, para a maioria das IPSS, inferior ao custo real do utente. Portanto, veja o esforço financeiro que está aqui a ser colocado nos residentes, nas famílias e nas instituições. Isto é, a médio prazo, perfeitamente inviável de mantermos o sistema como está. Portanto, este cenário que vocês muito bem trouxeram aqui para a discussão vai agudizar-se, sem sombra de dúvidas, nos próximos anos, se não houver aqui uma intervenção ponderada, refletida e a médio e longo prazo. Não pode ser uma intervenção paliativa ao nível do sistema de apoio a idosos. João Ferreira de Almeida, corremos o risco nesta questão da comparticipação do Estado, que é também reclamada há muito por parte das IPSS, corremos o risco de termos cada vez mais, como também às vezes assistimos, algumas instituições estranguladas, precisamente pelo que o João Belchior agora nos dizia? A realidade é muito diferente em termos dos lares das instituições sociais ou dos lares privados. A situação é muito diferente. As instituições sociais, e no cumprimento do seu papel, dão apoio a muitos idosos realmente com uma carência de recursos económicos muito grande e muitos sem apoio familiar. São situações completamente diferentes que não podemos estar a comparar.
Agora, é evidente quando fala nas dificuldades das famílias conseguirem aguentar a despesa de ter um familiar num lar, é realmente difícil. E relativamente às instituições, mas o meu colega poderá falar melhor nisso do que eu, tenho uma vaga ideia de que já há muitos anos que há um compromisso de o Estado com participar no mínimo 50% do custo que representa um idoso num lar. E continua-se, ao longo dos anos, continua-se muito longe de atingir esse nível de comparticipação por parte do Estado. E que devia ser alargado, consoante o seu rendimento, devia ser alargado também aos idosos que estão nos lares privados, dependendo sempre da avaliação do seu nível de recursos económicos, como é evidente. Há uma coisa também que me faz uma certa confusão relativamente a este fator, faz-me confusão que não seja a Segurança Social a centralizar a admissão dos idosos em lares, onde essa triagem poderia ser feita objetivamente, com dados concretos, e priorizar as listas de espera que os lares têm e priorizar quem é que deveria entrar em primeiro lugar, consoante o nível dos seus rendimentos. Mas tudo isto está por estudar, tudo isto está por concretizar, e as coisas vão andando ao longo dos anos, as coisas vão andando na mesma e sem que se faça grande coisa para reestruturar, como começámos por falar no início, sem que se faça grande coisa para reestruturar todo o modelo de apoio aos idosos, e não só em lares, como disse o meu colega, também a nível dos SADs, dos serviços de apoio domiciliário, em que esta situação de os idosos com apoio domiciliário privado também não têm, como nos lares, também não têm direito à mesma comparticipação que os idosos têm quando têm serviços de apoio domiciliário das instituições sociais. A situação é paralela e é igual. E tudo isto, o que me impressiona é que se ande a falar, eu já disse isto várias vezes quando vou a seminários e a congressos, ouço pessoas com responsabilidades políticas ou administrativas falar no bem-estar biopsicossocial do idoso, e eu farto-me de rir, porque isto parece que impressiona as pessoas que estão a ouvir. Esta pessoa sabe do que é que está a falar, mas depois a realidade na prática, no terreno, não corresponde a nada disto. E portanto há aqui uma certa hipocrisia, um certo cinismo no meio disto tudo, que me faz realmente impressão. Muito rapidamente, João Ferreira de Almeida, estamos a caminhar para o final do nosso tempo. Eu já percebi pela sua intervenção, pelas intervenções que teve ao longo do nosso programa, que defende que há capacidade, sobretudo nas empresas privadas e também no setor social, para aumentar o número de vagas e para aumentar a capacidade para acolher idosos, assim o Estado o queira. O que é que era essencial neste momento? Que medidas são mais urgentes, muito rapidamente? Olha, há coisas de pormenor que são muito importantes. Aqui há uns meses houve notícia, por exemplo, que a reformulação do PRR tinha deixado cair não sei quantos projetos de novas residências, tinha deixado cair também não sei quantos projetos de novas unidades de cuidados continuados. E quando as coisas se põem neste pé, isto de facto é um país complicado e que não se percebe. Agora, relativamente ao setor empresarial, o que eu gostaria, e é o mínimo que eu peço, eu nem peço dinheiro ao Estado para apoiar investimento, eu pessoalmente, mas o que peço ao Estado é que no mínimo resolva toda a envolvente que rodeia o setor empresarial, por uma questão muito simples, é tornar mais atrativo que os empresários investam mais neste setor, porque a tal envolvente negativa de todas estas questões que temos estado a falar
esta envolvente negativa não é nada motivadora para se investir neste setor. E poderia ser bem maior e o setor empresarial poderia dar um contributo bem maior para resolver esta questão. O meu colega falou numa outra situação que é muito preocupante, que são as altas clínicas, mas não sociais, de pessoas que se mantêm anos nos hospitais, porque não têm solução para a sua vida, e mantém-se nos hospitais, e isto de facto é uma coisa terrível e que ninguém consegue resolver. Foram temas abordados ao longo desta ordem do dia. João Ferreira de Almeida, também João Belchior, agradeço aos dois terem estado connosco nesta edição. Muito obrigado e até uma próxima. A si também que nos acompanhou, muito obrigado por ter estado connosco nesta edição e boa tarde.